Parabolicast, onde os paralelos se cruzam. História, geopolítica e humanidade em movimento. Bem-vindos ao Parabolicast. Olha só, vamos pensar numa coisa. Aquela imagem que a gente tem dos nossos antepassados da Idade da Pedra, sabe? Aqueles ecologistas vivendo em total harmonia com a natureza. E se isso não for bem a verdade? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, para investigar uma ideia que é, no mínimo, chocante. A de que a primeira grande onda de extinção em massa fomos nós que causamos. A acusação que o Harari faz é bem direta, sem rodeios. Ele diz com todas as letras que o Homo sapiens se tornou a espécie mais mortífera da história da biologia. E olha, ele não está falando da era industrial, com fábricas e poluição, não. Ele está dizendo que muito antes disso, a gente já era responsável por uma catástrofe ecológica de proporções gigantescas. Pois é, parece loucura, né? Como assim? A gente está falando de caçadores-coletores, armados com lanças de pedra e fogo. Como é que eles poderiam ter causado um estrago desse tamanho? Bom, a resposta, segundo Harari, começa na nossa primeira grande jornada para fora da África. Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Pensa só, por milhões de anos, a evolução foi acontecendo de forma separada em cada continente, tudo bem isoladinho. Mas aí veio a revolução cognitiva. E isso mudou tudo. De repente, os sapiens não estavam mais presos ali na Afroásia. Eles estavam prontos, com novas habilidades para conquistar o mundo. E a primeira grande conquista, o primeiro grande passo para fora de casa, foi a Austrália, isso uns 45 mil anos atrás. E, gente, isso não foi um passeio no parque. Para chegar lá, foi preciso atravessar um mar aberto, um feito inacreditável para a época, e que basicamente deu o pontapé inicial para nossa dominação global. E é exatamente na Austrália que a gente encontra, digamos assim, a primeira cena do crime. O que será que aconteceu quando os primeiros humanos pisaram nesse continente que vivia isolado há tanto tempo? A Austrália de 45 mil anos atrás era um lugar de gigantes, literalmente. Imagina só, cangurus com mais de 2 metros de altura, leões marsupiais do tamanho de um tigre e uns bichos parecidos com vômbates, os diprodontes, que pesavam 2,5 toneladas. Era um ecossistema completamente único, que nunca tinha visto um ser humano na vida. E aí, os humanos chegaram. E o que aconteceu depois é assustador. Em questão de poucos milhares de anos, que é um piscar de olhos em tempo geológico, 95% desses animais gigantes simplesmente desapareceram, sumiram do mapa. Para sempre. Ok, a primeira defesa que vem à cabeça, o álibi mais comum para os nossos antepassados, é o clima. Sabe? Ah, mas não foi culpa deles, deve ter sido uma mudança climática muito forte. Será que foi isso mesmo? E a chegada dos humanos foi só uma baita coincidência? Então, o problema é que as evidências não batem muito com essa história. O clima da Austrália já tinha variado um monte de vezes antes sem nunca causar uma extinção em massa desse jeito. E tem um detalhe super curioso. A vida marinha não sofreu quase nada. A extinção coincidiu perfeitamente com a chegada dos humanos e atingiu em cheio, quase que exclusivamente, os grandes animais terrestres. É uma coincidência muito, muito específica, né? Então, como eles conseguiram? Qual foi a arma do crime? Bom, segundo Harari, foi uma combinação fatal. Primeiro, eles caçavam esses gigantes que tinham uma reprodução super lenta. Segundo, o elemento surpresa. Os animais de lá não tinham medo instintivo de humanos. Eram alvos fáceis. E terceiro, e talvez o mais importante, o uso do fogo para remodelar ecossistemas inteiros e facilitar a caça. Beleza. Mas a gente poderia pensar, ok, a Austrália foi um caso isolado, um acidente trágico. Só que não foi. O mesmo padrão se repetiu do outro lado do mundo, nas Américas. A colonização das Américas foi uma coisa de louco. O Harari chama de Blitzkrieg, uma guerra relâmpago. Em cerca de 2.000 anos, os humanos foram do Alasca até a Terra do Fogo, no extremo sul do continente. Foi a expansão mais rápida de uma espécie de grande porte já registrada. E adivinha só, assim como na Austrália, os primeiros americanos encontraram um mundo de criaturas fantásticas, que hoje parecem coisa de filme. Mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes de 8 toneladas, um verdadeiro mundo perdido. E o resultado foi o mesmo. Em apenas 2 milênios, a América do Norte perdeu 34 de seus 47 gêneros de grandes mamíferos. A América do Sul foi ainda pior, perdeu 50 de 60.
Gente, isso não é uma extinção, é uma aniquilação. Então, o que a gente vê na Austrália e nas Américas não é coincidência, de jeito nenhum. É um padrão, é o modus operandi da expansão humana pelo planeta. E essa mesma história se repete de novo e de novo em ilhas ao redor do mundo. Madagascar, Nova Zelândia, Ilha de Wrangel. A regra era clara: onde quer que os humanos chegassem, a megafauna desaparecia. Chegamos então ao veredito. Qual é a conclusão disso tudo? A história do nosso impacto no planeta pode ser vista como 3 grandes ondas de extinção. A primeira onda foi essa dos caçadores-coletores, que a gente acabou de ver. A segunda onda veio com a expansão dos agricultores. E a terceira, impulsionada pela atividade industrial, é a que a gente está vivendo agora mesmo. O veredito é bem claro. Aquela imagem romântica dos nossos ancestrais vivendo em perfeita harmonia com a natureza é um mito. Um mito reconfortante, mas que não se sustenta. A verdade é que eles eliminaram metade dos grandes mamíferos do planeta antes mesmo de inventar a roda. Essa é a nossa herança. E isso nos deixa com uma pergunta bem cômoda para hoje, né? Se esse é o nosso passado, qual vai ser o destino dos últimos gigantes que ainda restam, por exemplo, nos nossos oceanos? Fica aí a reflexão. Este foi mais um Parabolicast, onde os paralelos se cruzam. Parabolicast, onde os paralelos se cruzam. História, geopolítica e humanidade em movimento.